Bom dia, pessoal. Vamos a mais uma lição de um curso em milagres, a lição 153, que afirma: a minha segurança está em ser sem defesas. Então, pessoal, em algumas lições passadas, Jesus falou sobre a questão da defesa, que as defesas escondiam a verdade de quem nós somos, né? Que as defesas também, que a doença era uma defesa contra a verdade. E hoje ele está dizendo que a minha segurança está em ser sem defesas. Por quê? Porque quando eu fico na defensiva, quando eu armo as minhas defesas, é porque eu estou assumindo que eu sou passível de ataque. Então isso é uma fraqueza. Então quando a gente se defende, primeiro é uma fraqueza porque nós não nos vemos como aquele ser de S maiúsculo, poderoso, inatacável, perfeito e íntegro. Quando nós temos medo, significa que nós estamos nos identificando com o ser de S minúsculo. E além disso, toda vez que a gente vai se defender, a gente usa um sistema de defesas que é baseado nas ilusões. Por quê? Porque, na verdade, do que eu estou me defendendo? Eu estou me defendendo das ilusões que eu acredito. Se nós aceitamos a lição de ontem, né, de que nós somos co-criadores de tudo aquilo que nos acontece, então, na verdade, eu estou me defendendo de mim mesma. Ou seja, dos pensamentos que eu projeto lá fora, e agora eu me defendo dos possíveis ataques. Então, Jesus diz que ser sem defesas é força, pois testemunha o reconhecimento do Cristo em nós, e que defensividade é fraqueza, pois nego Cristo em mim e mostra que tenho medo da ira do meu Pai. Então, isso é muito importante, essa questão da ira do meu Pai. Por quê? Se pararmos para pensar, todo o nosso medo, no fundo, é um medo de alguma punição. Eu tenho medo de perder o meu emprego, eu tenho medo de perder meus amigos, porque se eu perco meus amigos eu fico sozinha, se eu perco meu emprego eu fico sem dinheiro, e se eu tenho medo de perder dinheiro, porque sem dinheiro eu não posso sobreviver. Se nós pararmos para pensar, toda a raiz do medo tá baseada numa ameaça de uma punição em potencial que eu vá receber. Mas por que nós vivemos desse jeito, sobressaltados com isso? Às vezes absolutamente nada acontece, mas nós temos esse medo. Por quê? Porque vem lá daquela culpa, né? Da culpa de nos pensarmos que merecemos uma punição por termos nos separado do nosso Pai. E o que Jesus está dizendo com essa lição? Que a gente já sabe que isso não é verdade, que essa separação não ocorreu e que a nossa culpa é infundada. Mas a gente vive neste paradigma de que temos culpa e, portanto, merecemos sofrimento e punição. E como merecemos sofrimento e punição, logo nós temos medo dos ataques. Então hoje a lição nos convida a abandonar o jogo do medo e trocar o jogo do medo pelo jogo da felicidade, como Jesus está colocando, pelo jogo feliz. Então nós vamos abandonar os brinquedos do jogo do medo, que é a culpa, a punição, o sofrimento, e vamos trocar pelos brinquedos do jogo feliz, que é o jogo da salvação, que é o jogo em que eu reconheço que eu sou um ser de S maiúsculo. Aqui, inclusive, ele diz, pode-se pensar na salvação como um jogo com a qual as crianças felizes brincam. Ela foi planejada por aquele que ama as suas crianças e quer substituir os seus brinquedos amedrontadores por jogos felizes que lhe ensinam que o jogo do medo se foi. O seu jogo, ou seja, o jogo de Deus, instrui com felicidade, porque não há perdedor. Todos os que jogam não podem deixar de ganhar. E na vitória de cada um está assegurado o ganho de todos. Então hoje vamos colocar o jogo do medo de lado de uma vez por todas. E vamos adotar o plano feliz, o plano de Deus para nós, que é o plano da salvação. Então hoje nós vamos lá para dentro 2 vezes por dia, pelo menos 15 minutos, a lição está até falando em meia hora, em que a gente fique nessa contemplação, em que a gente fique nesse reconhecimento de que nós somos esse ser de S maiúsculo. A lição de ontem também pedia que nós colocássemos de lado todos esses falsos conceitos que nós construímos sobre nós. E hoje a lição também pede isso. Então vamos lá para dentro e vamos reconhecer que o nosso ser de S maiúsculo, ele não é passível de ataque. E que nós não precisamos ter medo,
porque Ele é perfeito e íntegro. E apesar de tudo que tenhamos feito até aqui, Ele permanece como Deus nos criou, como Deus o criou. Então hoje nós vamos aceitar que somos ministros de Deus, né? Então, o que são os ministros de Deus? São aqueles que participam do plano da salvação, como nós, que fazemos as lições, né, que lemos as lições, que discutimos as lições. Então é isso, pessoal. Hoje a prática é bom que seja feita com muito amor, né, daqui para diante, inclusive as lições, se pede que a gente faça essas lições realmente muito mais com amor do que como uma obrigação. Porque para o Espírito Santo não existe nada obrigado, nada imposto. É tudo feito por amor. Então hoje vamos fazer a experiência de repente abandonar uma defesa que a gente sempre arma contra alguma coisa. E se alguém nos ataca, vamos experimentar não atacar de volta, quebrar esse ciclo de ataque, defesa, defesa, ataque, para experimentar uma forma diferente de estar no mundo. Né, uma forma em que a gente não precise se sentir o tempo inteiro ameaçado de que alguma coisa ruim vá nos acontecer. Não tem por que ser isso, não tem o porquê. Nós somos os filhos santos de Deus e a herança que Ele nos deu é de amor, de paz e alegria, e não de medo, culpa e sofrimento. Então é isso aí, pessoal. Ao longo do dia, vamos afirmar, a cada hora, vamos nos lembrar que a minha segurança está em ser sem defesas. É isso aí, pessoal. Mais um passo na nossa caminhada. Um beijo e até amanhã.